Olá, eu vos cumprimento mais uma vez com a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A eles seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos estudar hoje o tema de número 121, que tem como título a armadura do cristão, né? E é um estudo composto por 18 perguntas e respostas que vamos começar após a oração. Eu convido a você que se ajoelhe comigo para orarmos ao Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nós te suplicamos que nos abençoe para mais um estudo da Tua Palavra, nos dando entendimento, compreensão e não deixando com que o inimigo, Senhor, roube nenhuma dessas palavras, Senhor, dessas sagradas palavras de nosso coração. Te pedimos essas bênçãos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Vamos então para a primeira pergunta, de nosso estudo, a armadura do cristão, pergunta 1. Que poder faria guerra à igreja remanescente antes do segundo advento? Vamos ver que poder. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Então é contra esses que Satanás está irado, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pergunta 2. Que recompensa é prometida ao vencedor? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Ver também o 2:11, o 17, o 26 a 28, o 3:5, o 12 e o 21, que é a promessa aos vencedores, Quem vencer herdará todas as coisas. Apocalipse 21, verso 7. Então, a promessa de receber todas essas coisas é somente para o vencedor. Quem não vencer, não receberá a recompensa. Então, nessa batalha espiritual, nós precisamos vencer o pecado, vencer as tentações, vencer todos os ataques aí de Satanás, com Cristo ao nosso lado, obviamente, porque sozinhos não temos condições. Pergunta 3. Por meio de quem nos habilitaremos para vencer? Que é o que veremos agora, Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. Tá vendo? Então é só através dele, só por meio dele que podemos vencer. Pergunta 4. Quem é o líder invisível dos exércitos de Israel? Eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué 5, 13 e 14. Então ele não era nem de um lado nem de outro, Ele era o príncipe dos exércitos do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Pergunta 5. Qual é a espécie de armas de guerra do cristão? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, verso 4. Então, nossas armas não são carnais, Não é nenhuma arma humana, com munições, com tecnologias as mais avançadas possíveis, não. Nossas armas não são carnais, mas elas são muito poderosas em Deus para destruir fortalezas, Pergunta 6. Que podem essas armas conquistar? Então vamos ver qual é o poder delas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5. Então todos aqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus, eles são derrotados através dessas armas, as armas espirituais.
Pergunta 7. De que devemos nós revestir-nos? Vamos ver então do que devemos nós revestir-nos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Então, se nós queremos realmente vencer, precisamos nos revestir dessa armadura, né? Que vamos passar então a escrevê-la nas próximas perguntas. Pergunta 8. Contra que espécie de forças não temos que lutar? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 11. Então é contra esses que nós temos que lutar. É contra a legião das trevas, as hostes das trevas. Porque é elas que comandam certas pessoas que muitas vezes nos atacam. Então não temos que ficar com raiva das pessoas, com ódio das pessoas. Não. Precisamos amar as pessoas e lutar para resgatá-las do poder de Satanás. Não é isso? Vamos agora para a pergunta 9. Quais são as partes principais da armadura necessária? Vamos agora passar a entender um pouco mais a respeito dessa armadura e como precisamos usá-la. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Efésios 6, verso 14. Então, nós precisamos vestir, cingir os nossos lombos, né, com a verdade, com um cinto que nos protege, né, que protege a nossa roupa para que ela não venha aí a cair, né? Então a verdade ela é comparada a um cinto que nos envolve e nos dá firmeza, nos dá sustentação, né? E vestir também a couraça da justiça. A couraça é a parte da armadura que protege contra os dardos inflamados do inimigo, né? Então nós precisamos ser pessoas justas diante de Deus, para não sermos aí atingidos então pelas setas de Satanás, né? Pergunta 10. Que é essa verdade com que nos nossos lombos devem estar cingidos? Vamos ver que verdade é essa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro texto diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? João 17, 17 e 14, 6. Então, a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos nos santificar neste livro aqui, né? Buscar por nós mesmos, estudar este livro, comer este livro, né? Fazer dele a nossa refeição diária, para que possamos então assim estarmos alimentados com a verdade, cingindo aí os nossos lombos, né, com essa verdade diariamente. Vamos para a pergunta 11. O que quer dizer a expressão cingir os lombos? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. 1 Pedro 1, verso 13. Então aqui nós vemos que é o nosso entendimento que precisa estar cingido, que precisa estar o quê? Protegido, envolvido com a verdade, né? Pergunta 12. O que é a justiça que entra na composição do escudo d'armas? A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, 172. E este será o nome com que o nomearão, o Senhor Justiça Nossa. Jeremias 23, verso 6. Vê também Romanos 13, 14 e 1 Tessalonicenses 5, 8. Então, precisamos aceitar e observar todos os mandamentos, né, de Deus, porque todos eles são justiça. Mas também aceitar a Cristo como nossa justiça, porque a obediência aos mandamentos destituída de Cristo em nossa vida, ou seja, deixando Cristo viver em nós, não deixando a nossa carne, né, falar mais alto, não deixando as nossas próprias decisões, mas deixar Cristo viver em nós, aí sim, então, teremos as condições para obedecer, assim como Cristo obedeceu, porque não será nós agora vivendo, mas Cristo vivendo em nós, né? Cristo, nossa justiça. Pergunta 13. Com que devemos ser calçados os pés? Vamos ver.
E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Efésios 6, verso 15. Ver também Efésios 2, 14 e Tiago 3, 18. Então, essa é outra peça importante da armadura, né? Os pés eles não podem estar descansando, né? Mas precisamos estar envolvidos na pregação do evangelho. E é os pés que nos levam, né? Nós vamos andando pelos caminhos e valados, levando o evangelho a todas as pessoas, e assim levamos essa mensagem tão preciosa que nos alcançou um dia, né? Pergunta 14. Que peça da armadura é em seguida mencionada como sendo necessária? Vamos ver. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 16. Ver 1 João 5, 4 e Hebreus 11, verso 6, né? Então o escudo da fé ele também é realmente muito importante, porque quando Satanás lança as suas setas de dúvida, de incredulidade na nossa vida, nós estamos protegidos com esse escudo. E essas setas elas não vão nos desanimar, elas não vão nos fazer abandonar os caminhos do Senhor, elas não vão nos ferir, porque nós estamos protegidos pela fé, né? Pelo escudo da fé. Pergunta 15. Que armadura deve ser usada para a proteção da cabeça? Vamos ver então. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6, 17. Em 1 Tessalonicenses 5, 8, o capacete é chamado a esperança da salvação. O capacete era usado para proteger a cabeça, assim a esperança da salvação mantém o ânimo, ajudando a proteger a vida espiritual do peregrino cristão quando acometido pelo inimigo da justiça. Então, ter sempre em mente, né, a salvação que nos foi ofertada e que nós aceitamos, nunca deixando de crer realmente que fomos salvos em Cristo Jesus e precisamos viver como salvos, né? Pergunta 16. Com que espada se deve armar o cristão? Vamos ver agora. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, verso 17. Com esta Cristo derrotou o inimigo. Ver Mateus 4, 1 a 11 e Lucas 4, 1 a 13. Ninguém, porém, pode usar essa espada sem a conhecer. Daí a importância de estudar e conhecer a Bíblia. Então, esse livro, né, que nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade, e a tua palavra é a verdade, ela também é denominada como a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então nós precisamos estudá-la profundamente, não depender daquilo que outras pessoas estão nos falando a respeito deste livro, mas estudar por nós mesmos, porque muitas pessoas estão usando este livro para enganar. Eles citam textos desvirtuados, isolados e mal interpretados para enganar as pessoas. Então precisamos buscar de Deus o entendimento, estudar por nós mesmos e ter o coração aberto para compreender talvez aquilo que nós estamos aprendendo de forma distorcida, diferente, para que possamos entender de forma correta, de forma como Deus quer que nós entendamos, né? Vamos para a pergunta penúltima, então, a 17. Com que palavras são expressos o ânimo, a fé e a fidelidade da igreja remanescente? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Então, esse é o sentimento que precisamos ter, né? Vencer pelo sangue do Cordeiro. Crer que o sangue do Cordeiro nos purificou de todo pecado. E também pela palavra do seu testemunho, pela palavra de Deus. E sustentar nossas convicções, sustentar aquilo que Deus nos revelou por meio de sua palavra até a morte, se for preciso. Para que nada nos mova do nosso entendimento da palavra de Deus. Vamos para a última pergunta, então, pergunta 18. Sairão vitoriosos os soldados de Cristo sob seu comando? Vamos ver o que a palavra diz.
E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Apocalipse 15, versículo 2. Então a palavra de Deus ela já deixa bem claro, né, quem serão os vencedores. Para sermos vencedores, precisamos estar do lado dos vencedores. E o problema é que muitas pessoas parecem que estão do lado de Deus, dos vencedores, mas não. Eles estão camuflados. Eles estão travestidos de cristãos. Mas eles estão compactuando com a besta, com a sua imagem, que nós já vimos em estudos anteriores quem é, né? Que trata-se de um poder religioso, né? Imperial, que veio de Roma, e que até hoje é seguido por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Existe representação em vários países deste poder romano, que tem também atribuições tanto políticas quanto religiosas. E a imagem deste poder é o protestantismo, que não segue toda a revelação divina, e que tem se servido também de artifícios estatais para a consecução de seus objetivos, né? Essa é a imagem da besta. Então, esses poderes em conluio, eles estão atentando contra a verdadeira liberdade religiosa. Eles, hipoteticamente, promovem a liberdade religiosa, mas eles estão escravizando as pessoas sobre princípios tortuosos, que aparentemente são fundamentados pela palavra de Deus, mas são princípios tortuosos, né? E aqueles que vencerem esse sistema falso de adoração, né, eles realmente demonstrarão do lado de quem eles estão, né? Do lado do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro, do seu Filho unigênito e dos santos anjos. Então, esses serão os vencedores. Não quer você estar do lado dos vencedores? Que Deus nos abençoe para que mantenhamos essa decisão e venhamos romper com todo o engano, mesmo aqueles religiosos, principalmente esses, né, porque são os mais capciosos, os mais sutis, e possamos estar do lado dos vencedores, tendo toda essa armadura, né, espiritual, para vencermos as batalhas, essa grande batalha então contra as hostes das trevas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por estar conosco em mais esse vídeo, mais esse estudo da Palavra de Deus. E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.